O Movimento dos Atingidos por Barragens, em parceria com o deputado federal Rogério Correia, propuseram um projeto de lei que visa a gratuidade do fornecimento mensal de um botijão de gás de 13 quilos a todas as famílias de baixa renda beneficiadas no programa Bolsa Família e também nas famílias incluídas no CadÚnico. E também propuseram o tabelamento em R$ 40 para todas as famílias que tenham renda de até 4 salários mínimos. Como foi o cálculo que resultou nesse valor? Para compreender como se dá o preço do botijão de gás de 13 quilos, são 4 elementos. Nós temos que ver o custo de produção na refinaria, a margem de lucro praticada pela distribuidora, a margem de lucro praticada pelas revendedoras e os impostos, sobretudo o ICMS. Vamos entender então a produção, que é o refino, né? A maior parte do gás de cozinha é produzida no Brasil. Como o Brasil tem muito petróleo e tem uma estatal, que é a Petrobras, custa muito barato produzir. Para a gente ter uma ideia, a média histórica do custo de produção do gás de cozinha entre 2001 e 2015 aqui no Brasil, segundo a própria ANP, que é a Agência Nacional do Petróleo, foi de R$ 12. Isso significa que a Petrobras tinha o monopólio da produção. Ela controlava o preço que saía nas refinarias. Aí nós vamos para a margem da distribuição. A Petrobras era dona também de uma empresa de distribuição, a Liquigás, que não autorizava os aumentos, né, e fazia com que os concorrentes privados mantivessem o preço baixo. Uma das medidas do Temer foi a venda da Liquigás. A privatização total dessa empresa acabou agora em novembro de 2019. Então, com o golpe, a política de controle dos preços do gás passou a adotar como referência o valor praticado nos países estrangeiros, que é bem mais caro, e também na variação do dólar. Isso significa que a venda da Liquigás também impactou diretamente no preço final do botijão de gás. Aí nós temos revendedoras de gás, que são mais de 60 mil espalhadas hoje em todo o Brasil. E nessa política de livre mercado resultou na falta de controle do governo no preço final. E tem os impostos, que são PIS, CONFINS e ICMS. Ao invés disso, então na refinaria, em vez de nós estar pagando hoje R$ 12, 15 atualizando para o IPCA, hoje eles praticam um preço de R$ 26. A Liquigás, na época, colocava sua margem, né, de lucro e ficava num valor aproximado de R$ 12. Hoje está em torno de R$ 16, R$ 17. As revendas também, que na época eram R$ 12, hoje estão praticando valores de R$ 17, R$ 18. Então, em porcentagem, um botijão de gás significa assim: 30% do seu custo vem da produção, do custo de produção, que é o refino, lá nas refinarias. 17% são referentes aos impostos, PIS, CONFINS e especialmente ICMS. Mas 56% de todo o seu custo fica entre as distribuidoras e as revendedoras. Então, observando esse passado não muito distante e que a população brasileira vivia bem, propusemos esse tabelamento de R$ 40. Era o que a gente pagava na época. Os petroleiros, agora em fevereiro, deram esse exemplo tendo também esse preço. Esse projeto de lei, em termos de custo para a Petrobras hoje, custaria 1 bi, de um faturamento de 40 bi que ela teve no ano passado. É nada. E vai fazer uma diferença muito grande hoje para o povo brasileiro. Por isso que é importante a aprovação desse projeto, por isso que é importante a soberania do nosso país. Por isso é importante não vendermos a Petrobras, não entregarmos a Petrobras. Ela é nossa, ela é do povo brasileiro.